Olá, pessoal. João Pedro Nascimento aqui para mais uma monitoria de econometria. Então, vamos direto ao assunto. Quem é fã do canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, compartilha com a família e amigos, e é isso. Então, vamos lá para a aula. Eu preparei aqui dois scripts para a gente seguir na monitoria de hoje, dois scripts ali no Python. E aí, enquanto a gente for fazendo os exercícios, vocês pausem o vídeo, tentem fazer. Galera que está comigo aqui ao vivo, também podem participar do vídeo, interagir e tal, todo mundo convidado para participar. Então vamos lá, vou compartilhar a tela para poder mostrar para vocês qual é o script que a gente vai fazer hoje, o primeiro deles. Deixa eu pegar aqui no VS Code, pronto. Está aqui, é o roteiro da monitoria de hoje. A gente vai ver aqui agora, nessa primeira parte, pessoal, aquela questão de modelo log-nível, modelo nível-log, log-log, nível-nível. O professor deve ter falado com vocês sobre isso em sala, isso é bem importante para a interpretação dos coeficientes e tudo. Então, é um ponto que pode aparecer no teste de vocês agora dessa semana, e vamos ver, né? As bibliotecas que eu tô usando são essas aqui. A gente vai usar o livro do Woodrich para poder pegar essas bases de dados. Então, para quem está utilizando o Google Colab, no Google Colab não tem o Woodrich baixado de fábrica, digamos assim. O computador do Google não baixou essa biblioteca. Então, se você só colocar um import Woodrich as Wool, que vai ser importante agora na aula, vai dar erro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui e colocar pip install Woodrich. Dessa forma. Você vai colocar isso numa linha separada. Quem tiver no Google Colab fazendo, quem não tiver com VS Code, vai fazer isso. Colocar pip install Woodrich, vai sair baixando várias coisas. E aí depois você fecha, né? Você abre uma nova caixa de código. É só apertar Ctrl MB, se eu não me engano. Você aperta essas daí e abre uma nova linha de código. E aí você vai conseguir usar a biblioteca do Woodrich. Então essas aqui são as que a gente vai usar agora. Vou executar todas. Essa daqui da matemática talvez a gente não use. Vamos ver mais para frente. E vamos lá. Primeira coisa, né? Primeiro comando legal para fazer nessa biblioteca é você ver os datasets que ela tem disponível. Então você coloca print para poder aparecer, né, a mensagem na tela, digamos assim. E aí, para você acessar a biblioteca no Python, sempre para você pegar uma função de uma biblioteca, você tem que acessar essa biblioteca. Você acessa colocando esse apelido que você tem. Então eu coloquei, vou importar o Woodrich e vou colocar de apelido o U. Então a gente coloca o U.dataU para poder pegar a base de dados deles. Na hora que a gente faz isso, aparece todos os dados que tem disponível do Woodrich. Tem aqui. Esses aqui são todos os dados e a gente consegue pegar aqui diretamente e já fazer os exercícios do livro. Então eu recomendo que vocês façam isso na hora de estudar, de praticar a econometria. Outra coisa também importante, na hora que a gente entra no Safari aqui, ou no Google, tanto faz, se vocês colocarem datasets Woodrich e derem Enter, vai aparecer essa página do Boston College. Entrem na página que eles vão dizer tudo o que significa os datasets do Woodrich. Então, isso daqui também é muito importante, a gente vai usar isso hoje, porque o primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é com a base de dados Wage 1, né, salário 1, que tem no Woodrich. Então, para a gente transformar num data frame, né, estilo um Excel da vida, que no Python chama de pandas data frame, a gente coloca df igual u.dataU, né, para poder acessar os dados, e aqui a gente passa, né, num formato de string, ou seja, entre aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, a gente passa o nome Wage1. Na hora que a gente faz isso, executa a linha e coloca df, aparecem aqui a base de dados. Então, hoje mais cedo, né, na monitoria, antes de eu gravar, a gente ficou um tempo aqui, eu com os alunos, a gente tentando fazer o data frame ficar bonito, né, fazer o data frame ficar bom e tudo. E agora aqui você vê claramente que pegando do Woodrich, né, para poder fazer questão, fazer exercício, é muito simples, né? Você só já lê o data frame, ele já fica todo na formatação correta. Galera que está aqui comigo ao vivo, pode ligar o microfone ou pode escrever pelo chat. Vocês conseguiram abrir essa base de dados do salário do Woodrich? Essa daqui? Esses são os passos para abrir a base. Escrevam pelo chat ou abram o microfone, só para eu saber se está todo mundo com os dados. Ó, a Isadora conseguiu, perfeito. Gabriel Murphy.
Foi, beleza, perfeito. Então a gente vai começar a trabalhar a partir daí, todo mundo com os dados aqui do Udrit. O que a gente vai fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é a gente vai aprender a filtrar apenas com as colunas que a gente quer. Então, na hora que a gente baixa, né, um data frame desse, a gente pega todas essas colunas. A gente pode fazer análises mais interessantes com elas. O ideal é nunca jogar dado fora, né? Mas eu vou ensinar vocês a jogar dado fora, porque pode chegar uma hora que vocês precisem. Então, eu vou criar um DF2 que ele é inspirado nesse DF original. Então, o DF original vai ficar intacto. Só que esse DF2 ele vai ser o quê? Ele vai ser o DF e eu vou pegar apenas as colunas Wade e Eduque. Então eu passo desse jeito, né? Eu passo. Meu DF2 vai ser o DF. E aí, aqui eu vou colocar o filtro das colunas. Então eu abro dois parênteses desses, né? Dois colchetes, desculpa. Abro um colchete e depois outro. Aí aqui eu vou passar o Wade, desculpa, vírgula, Eduque. Eduque. Que são o nome dessa primeira coluna e dessa segunda. Na hora que eu executo essa linha e coloco o DF2, eu tenho apenas o que eu quero. Então, isso daqui pode ser interessante quando você está trabalhando quando você pega muitos dados, você coleta muita coisa, mas você não vai usar tudo agora. Então, para não ficar algo poluído, para não ficar algo ruim de trabalhar, você vai e reduz o seu data frame. Mas o DF original, ele continua aqui. Se eu der DF, der Enter, continua aparecendo tudo. Isso daqui que eu fiz foi só no DF2. Então, o que a gente vai fazer agora? Imagina que a gente tem só essa base de dados aqui, desse jeito. Wade e Eduque. E a gente quer o log do salário. Porque com log, a gente já viu, né, até o próprio professor já falou em sala, que quando a gente quer pegar um efeito percentual, né, se um aumento de 1% impacta quantos por cento na outra variável? A gente usa um log para poder fazer isso. Então, imagina que o professor, no teste de vocês, ele deu os dados, mas ele não deu log. Ele não deu log aqui do salário, por exemplo. Porque ele quer que vocês consigam calcular o log do salário. Ele quer que vocês façam isso. Então, o que vocês podem fazer para conseguir, né, desempenhar essa atividade? Aqui eu coloquei, né, no meu script, já está mais avançado, né, porque eu tinha feito antes, mas dá para simplificar isso daqui. Então, vamos simplificar, vamos esquecer isso aqui que eu coloquei, vamos fingir que a gente está fazendo do zero. Vamos lá, então. A gente está aqui com esse data frame e a gente quer fazer uma outra coluna aqui nele, anexar uma outra coluna que tenha o log dessa variável do salário. Então a gente coloca df2, porque esse data frame nosso é o df2, e eu vou criar uma coluna chamada log wage, salário em logaritmo, né? O log do salário. Isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao np.log. Por que eu estou fazendo np.log? np, o NumPy, ele é uma biblioteca de matemática, que é essa daqui que a gente importou. Import NumPy as np. Então, sempre que a gente quiser usar uma raiz quadrada, usar um logaritmo, coisas da matemática, a gente pega ou do NumPy ou dessa biblioteca Math. Aí é o que você achar melhor, mas o NumPy ele é mais completo, né? Ele tem mais coisas de matemática. Então a gente vai colocar aqui numpy.log e aqui a gente vai passar a coluna dfwage. A gente vai passar nossa coluna aqui do salário. Vamos executar. Aí a gente vem aqui, coloca df2 e chegamos no log do salário aqui com uma linha de código. Aqui eu tinha feito em mais, que eu tinha dado uma glamorizada, mas isso aqui não importa. O que importa é, resolver o problema, colocou a linha aqui do log do salário, com uma linha de código em Python, e aí já apareceu. Então aqui embaixo, isso aqui pode ser ignorado, isso aqui já foi feito agora. E nós vamos rodar alguns modelos nesse momento. Quais modelos a gente vai rodar? Primeiro, a gente vai rodar um modelo, que é o modelo Lean-Lean, né? O modelo linear-linear ou nível-nível. Então, um modelo que a gente vê, por exemplo, a gente tem essa variável educ, que o que ela dá, essa variável? A gente entra aqui no Udrit Datasets, entra aqui em Wage1, e aqui a gente pega todos os dados das variáveis do dataset. Então, a gente pode ver, ó, Wage, o salário, é o average hourly earnings. É o número médio, né, do salário por hora de trabalho. Porque nos Estados Unidos eles costumam receber em hora, né? Então, o salário médio por hora de trabalho. Educ é o quê? É anos de educação. Expert é anos de potencial experiência, potential experience. Seria anos de experiência profissional. Esse tenure é anos com o chefe, né? O chefe atual. Anos que você está com o mesmo chefe.
Aí eles colocam dummies aqui, né? Essas variáveis aqui iguais a 1 se mulher, é uma dummy se for mulher. Igual a 1 se for casado. Então é variável dummy, isso daqui, que também o professor ele vai entrar mais a fundo em sala de aula sobre isso. E basicamente esse site aqui do Boston College, ele dá as informações sobre o dataset do Woodrich, né? Sobre os dados dele. Então é interessante para você ver o que eles significam. Então a gente vai fazer esse primeiro modelo, que é um modelo que coloca como variável dependente o salário, então a gente quer explicar o salário, e para isso a gente vai explicar com os anos de educação. Aqui eu coloquei em 3 linhas, né? Mas você poderia colocar esse ponto fit aqui em cima. Então você poderia chegar aqui e colocar o ponto fit. Logo nessa linha aqui que tem o mod 1, essa segunda linha vai ficar sem razão de existir. E aqui no final a gente coloca mod 1, só para poder mostrar o sumário do modelo. E aqui eu vou dar print na frente só para o sumário ficar de forma mais bonita, ficar mais elegante. Então aqui a gente rodou o modelo de regressão linear simples e aqui a gente mostrou os resultados. Só beber uma água. O que ele mostra? Ele mostra que a educação ela contribui positivamente para o salário do indivíduo. Então, quanto maior o nível de educação, isso daqui está associado com maiores salários, né? O sinal desse coeficiente ele é positivo. Então é bem esperado, né? Com o que a gente quer, com o que a gente espera. E qual o tamanho desse efeito, né? Qual seria o tamanho do efeito? Essa variável EDUC, ela está em anos de estudo. E a variável do age, ela está em salário por hora. Então seria assim, 1 ano a mais de estudo está associado em média com um salário 0,54 dólares mais altos, né? Então, isso daqui estaria em dólares. 1 ano a mais de educação dá um aumento de 0,5414 dólares por hora no salário do indivíduo. Seria isso. Se a gente quisesse um modelo que ele falasse assim, olha, para 1 ano a mais de educação, quanto isso aumenta percentualmente em média no salário dos indivíduos? Aí a gente teria que usar o log do salário para isso, para poder ver um efeito percentual. Então, outra coisa também, né, que está até aqui no... Depois eu vou mostrar para vocês as minhas anotações. Esse efeito, você interpreta o coeficiente diretamente nele, 0,5414. Dependendo do modelo, se a gente for usar um modelo log-lean, um modelo lean-log, esses daí a gente tem que adaptar o sinal para poder, tipo, adaptar, né, dividir por 100 ou multiplicar por 100 para poder interpretar o valor do sinal. Só conferir aqui se está gravando, tudo certo. Só um momento. Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos voltar aqui no VS Code. Vamos rodar esse modelo aqui agora. Vou colocar esse ponto fit aqui para cima. E agora aqui a gente coloca só mod 2. Mod 2. Rodamos o modelo. Aqui eu vou dar um print só para poder ficar mais bonito de se ver. E tá aqui. Aqui ficou o resultado. Então, qual a interpretação desse coeficiente, né? Do jeito que está com o log do salário como variável dependente? Que um aumento de 1 ano de educação, ele dá um aumento em média de 8,27% maior. Então, nesse caso, quando a gente coloca um log na dependente, a gente tem que multiplicar por 100 para ter em porcentagem, né? Aqui já estaria como se fosse dividido por 100. Então, 1 ano a mais de educação está associado, em média, com um salário 8,27% maior. Isso para cada 1 ano a mais de educação. Né? É o efeito marginal de você ter 1 ano a mais de estudo. Seria isso. O que esse modelo nos diz. Então, beleza. Isso daqui, tendo questão de log lean, lean foi, né? Modelo linear, nível, ou log lean. Agora a gente vai ver o outro. A gente vai ver o lean log, e eu vou mostrar isso com essa base de dados CEO Salary, salário do CEO. Por enquanto tá tudo tranquilo, galera. Quem está acompanhando aí, estão conseguindo rodar os modelos. É importante que vocês rodem o modelo também. Não apenas vejam rodando aqui, vocês rodem, vejam se aparecem esses valores. Digam aí se tá dando tudo certo. Imagino que esteja funcionando.
Beleza, vamos continuar então? Algum sinal de vida? Sim, beleza, então, vamos lá. Continuando. Vamos falar agora sobre o modelo. Cadê? Sobre o modelo. Aqui, vamos pegar esse dataset primeiro, o CEO do salário. Salário do CEO, desculpa. A gente volta aqui. Tá logo no começo, CEO salary. O que a gente vai usar de variável aqui? Aqui ele mostra, né, o que significa cada uma das variáveis do dataset. Vou pegar aqui, CEO salary. E a gente vai usar como variável dependente o salário, né, o salário do CEO, digamos assim. E a gente vai usar como explicativa o log das vendas. Então, por exemplo, a gente quer saber se as vendas aumentarem 1%, o quanto isso tende a ser no impacto do salário do CEO em reais, né? Porque isso daqui está em dólares, desculpa, não está em reais, está em dólares. Então, se as vendas aumentarem 1%, o quanto isso impacta no salário dele, né, medido em dólares por hora, etc. Então, isso daqui é um modelo lean log, porque a gente tem uma variável que está em nível como variável dependente e o log de uma outra variável como explicativo. Então, a gente roda esse modelo. Eu vou colocar esse ponto fit aqui em cima, só para simplificar a sintaxe. Aqui eu vou colocar mod 3. Pronto, com essas duas linhas aqui a gente já consegue rodar o modelo. Eu vou dar um print na frente, só para poder ficar mais bem formatado. Aqui ele já manda corrigir para mod 3, porque a gente mudou o nome da variável. E aqui a gente tem como é que é a interpretação disso? Quando é num modelo lean log desses, você tem que dividir ele por 100 para poder fazer. É um ajuste que você tem que fazer. Similar ao outro, do log lean, que você multiplica por 100, aqui você tem que dividir. Então, o impacto real seria o quê? Um aumento de 1% nas vendas, ele gera um aumento de 2,629014 no salário do CEO. Aí aqui eu coloquei uma forma, né, só para poder ficar mais bonita a formatação. Isso aqui é só preciosismo, a gente viu um pouco disso nas outras monitorias. E seria o quê? Eu usei esse comando aqui para poder pegar o valor desse coeficiente. Então, na hora que a gente executa isso, a gente pega justamente esse valor aqui, 2,629014. Ele foi e colocou aqui, ele só não colocou esse 14, porque eu coloquei para ele arredondar. Aqui, basicamente, o que? A gente está pegando do mod 3 os parâmetros. A gente pega o parâmetro que está na primeira posição, porque na posição 0 tem um intercepto, na posição 1 tem esse valor aqui. E eu coloquei ainda aqui um NP do NumPy para poder arredondar o número. Então, arredondou. Aí aqui eu coloquei a interpretação que seria que o professor ele pode pedir, né, para vocês a interpretação também do coeficiente. Então, coloquei aqui, quando as vendas aumentam em 1%, o salário do CEO aumenta em média em 2,63 dólares. Né? Então, você divide esse valor aqui e apresenta desse jeito a interpretação. Né? Lá na hora de fazer o teste, vai ter um box para vocês escreverem, né, o que vocês chegaram. Aqui eu só fui e coloquei como um formato de print com uma f-string. Isso daqui, essa f-string, ela faz com que eu consiga pegar esse valor que está aqui, salvo nessa variável, e jogar para dentro do meu texto. Aí eu joguei para ele dessa forma. Se você está com dificuldade nessa parte, não pegou muito bem ainda essas questões, né? Isso daqui é mais coisa particular do Python. Eu recomendo que você veja o primeiro e o segundo vídeo do canal aqui sobre regressão linear no Python, que eu falo sobre isso. Então assista esses vídeos que, principalmente no primeiro vídeo, tem bastante coisas da linguagem em si. Depois que a gente vai mais para econometria. E por fim, né, um outro modelo é um modelo log-log, que é quando a gente tem tanto um log na dependente quanto um log na variável explicativa. Então, aqui, né, na hora que a gente coloca log do salário e log das vendas, a gente quer ver o seguinte: olha, um aumento de 1% nas vendas. O quanto isso gera percentualmente de aumento no salário do CEO? Né? Isso aqui pode ser uma pergunta interessante. Então, vamos rodar esse modelo, vou colocar esse ponto fit aqui em cima, ponto fit. Aqui a gente apaga, e aqui eu vou colocar mod 4, e a gente já simplifica a sintaxe. Roda esse cara, mod 4 summary, eu vou dar um print aqui na frente só para ficar mais bonito de se ver o gráfico. E foi. Esse coeficiente ele é interpretado diretamente. Então, um aumento
de 1% nas vendas gera um aumento de 0,2567% no salário do CEO. Aqui não precisa multiplicar por 100, nem dividir por 100, ele interpreta diretamente assim, porque os dois estão em log, né? Então aqui já é o efeito percentual, né? 1%, um ponto percentual de aumento das vendas gera um aumento de 0,2567 pontos percentuais no salário do CEO. Basicamente é isso, a questão dos modelos, de como faz para poder rodar. Se na sua base de dados não tiver o logaritmo de alguma coisa, você pode transformar ele em log dessa forma aqui que eu mostrei, né? Você vai, chega, coloca um np.log. E aí aqui eu mostrei também em algum momento, eu coloquei aqui o exemplo contrário. Se você não tivesse a variável em nível, você só tivesse ela em log. Isso daqui também pode ser que apareça, eu acho talvez até um pouco provável que apareça, que o professor cobre essas minúcias, mas pode ser que apareça, né? A gente nunca sabe. Ele pode dar para vocês a variável em log e que desejar que vocês usem a variável em nível. Então, tem um dataset do Udit, que é esse cara aqui, esse Catholic, que acontece exatamente isso. Nesse dataset, a gente tem um valor do logaritmo da renda familiar. Esse N Family Income é o logaritmo da renda familiar. Mas a gente não tem a renda familiar de cada uma das famílias, a gente só tem o logaritmo da renda. Então, se o professor pedisse para vocês trabalharem com a renda em si e não com o logaritmo, o que vocês fariam? Pausa o vídeo, tenta resolver, pensa aí, e aí eu vou mostrar a resolução agora, logo em seguida. Né? Aqui já tem até um spoiler da resolução, mas vamos ver como é que faz para resolver. Basicamente, qual o lance? A gente vai ter que usar um conceito que é muito visto na matemática, principalmente matemática do ensino médio. Eu vou parar aqui de compartilhar um pouco a tela, que eu vou compartilhar outra tela com vocês. Deixa eu ver aqui se vai aparecer, calma aí. Eu vou, eu vou colocar aqui para compartilhar uma tela e vocês vão me dizer se vocês estão vendo essa tela que eu estou compartilhando. Tá aí, ó. É para aparecer desse jeito. Vou escrever alguma coisa. Galera que está aqui na aula ao vivo, vocês estão vendo o que está escrito? Eu mudei o compartilhamento de tela. Calma, eu não consigo ver o chat. Alguém consegue ligar o microfone? Sim, dá para ver. Oi, tô vendo sim. Beleza, perfeito. O que é isso daqui? Por que eu coloquei esse tablet aqui para aparecer para vocês? Porque a gente viu agora há pouco como fazer se a gente tiver a variável em nível e a gente desejar usar o log dela. Que a gente coloca lá, a gente faz o import NumPy SNP, que é aquela biblioteca, né, do NumPy famosa para matemática, e com isso a gente usa aquele comando np.log e a gente coloca o log no data frame aqui, df, e a gente coloca, sei lá, a gente tem a renda. Programando aqui e escrevendo, né? Nem faz tanto sentido. E aí, com isso, a gente consegue transformar essa coluna inteira aqui em um logaritmo. A gente só vem aqui e atribui df log renda. Foi, com isso ele já vai lá e já coloca, né, cria no nosso DF essa coluna aqui, log renda, que vai funcionar desse jeito, vai ser o logaritmo dessa outra coluna, desse outro vetor. Então é bem simples. Agora a gente vai ver o caminho contrário. Se a gente tiver o log, igual aquele dataset ali, ele deu o log para a gente, e precisarmos da variável nível. Então a gente tem aqui no caso o quê? A gente tem o L Family Income, né, o logaritmo da renda familiar, e a gente quer achar a variável em nível, que é o Family Income. FAMINC. A letra é feia, mas vocês entenderam. O que a gente vai fazer aqui? O NumPy, ele também deve ter formas de fazer isso, mas na hora que eu fui fazer, eu pensei na biblioteca nativa do Python, que é a math. Então eu coloquei imports math. Quer dizer, a forma é diferente de importar. A gente coloca assim, from math, ou seja, da biblioteca de matemática, import e. Esse E é aquele número de Euler que a gente vê
Na época da escola, quando está estudando logaritmo, aquele número que vale 2,71, 2,72, por aí, é mais ou menos 2,71, se eu não me engano. Esse número é o número de Euler. Então a gente precisa dele para poder conseguir fazer a conversão de log, da variável em log, para nível. Então como é que a gente faz isso? Basicamente, quando a gente tem lá a nossa variável em log, a gente tem o log da variável. Temos lá o log family income. E outra coisa também, na época da escola, isso daqui é um negócio que eu ficava em dúvida no começo, mas depois eu vi que faz sentido. Na escola, quando eles falavam log, apenas o log de tal número, log de 5. Ficava implícito que isso daqui é log de 5 na base 10. Vocês devem lembrar disso daqui na época da escola. Na economia, dentro do estudo da economia, vocês jogam isso daqui no lixo. Ó, pá, coloca um X ali. Por quê? Porque na economia, a gente usa muito log natural. Então, eles chamam o log dessa forma de log na base E. Só que o log na base E, ele já tem o ln. Na matemática já existe o ln, mas mesmo assim, eles colocam dessa forma. Então, pode causar uma confusão isso. Então, sempre quando vocês virem, vai programar alguma coisa no Python, vai fazer. Só o log, o np.log, é log na base E, é um logaritmo natural. Se for para a base 10, vai ter que explicitar lá que é a base 10. Então, basicamente, por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa propriedade do logaritmo. Se a gente tiver um número de Euler elevado a um logaritmo, o número de Euler elevado a log do family income, isso daqui é igual a variável em nível do family income. A gente vai usar isso aqui. Na época da escola eu lembro bem, o professor falava assim, se você tiver um E, aí você tiver aqui log de E na base X, não, quer dizer, log de X na base E, desculpa. Esse E corta com esse E, fica só o X. Tem a demonstração matemática, não é tão complexo assim deduzir, mas eu não vou perder tanto tempo nisso. Então, é essa propriedade que a gente vai usar. É isso daqui que a gente usa para poder recuperar a nossa variável nível. A gente coloca o E, eleva esse log aqui, que isso daqui a gente tem, e acha a variável nível. Só esse disclaimer, pode ser que vocês usem isso em algum momento, então não custa nada comentar e relembrar a época da escola. Basicamente, esse código aqui ele mostra exatamente isso. A gente pega o nosso DF, a gente vai criar um DF Family Income, ele vai ser o E, esse E aqui é o número de Euler, que a gente já importou aqui em cima. Se você não fizesse isso de from math import E, ele não ia entender que o E é o número de Euler. Ele ia dizer que a variável não está definida, ou ele ia entender como... Exatamente, ele ia dizer que a variável não está definida na hora de executar. Então aqui ele já reconheceu que é o próprio número de Euler. E aí, com isso, a gente pega esse número, eleva a esse cara aqui, que é o logaritmo da renda familiar. Na hora que a gente faz isso e dá um DF, vem aqui no DF, já aparece a renda familiar. Aqui, aproximadamente $30 mil por ano. Aí tem uma família aqui que é $42.500 por ano. Então, em variáveis como renda, assim, é muito comum isso. Variáveis que são muito grandes, a galera trabalha em log para poder ficar um pouco mais fácil, né? Tipo, você dá uma diminuída nela porque os números são exorbitantes. Então, basicamente isso pode ser útil. Aqui eu mostrei, né? Eu fiz esse exemplo aqui para poder falar sobre variável dummy, que eu coloquei um modelo que eu estava querendo ver o que eu estava querendo ver aqui. Eu estava querendo ver o efeito como variável dependente, esse read 1.2, que é uma nota de leitura, é uma nota no exame lá dos Estados Unidos de leitura. Qualquer dúvida, é só chegar aqui e entrar, ó. Aqui ele vem e fala, Catholic, aí que ele diz, ó, esse read 1.2 é o Reading Standardized Score. Então, é realmente uma pontuação relacionada à leitura. Aí eu quis colocá-lo como variável dependente como explicativa. Eu coloquei a renda da família. Aqui não ficou muito legal nesse modelo, depois eu vi porque são números muito grandes. Você vê aqui que os números aqui desse renda da família, né, family income, são muito maiores do que os outros aqui das outras colunas. Então, para o modelo, fica mais legal colocar um L aqui na frente, que a gente usa o log. Mas essa explicação aqui foi importante para vocês verem como é que faz para converter. Coloquei ele e quis ver o efeito por ser mulher. Será que
pelo fato de a pessoa ser mulher, ela tende a ter notas maiores, né? Está associado isso, eu não estou falando de causalidade, estou falando só de associação, né? Então, na hora que a gente vem aqui e roda esse modelo, vou rodar desse jeito aqui mesmo, o que a gente vê? Colocando, né, a nota desse exame como variável dependente, quanto maior a sua renda, maior a sua nota nesse exame, né? Ou seja, você ter uma renda familiar maior, que está representada como o logaritmo, está associado a você ter uma nota maior no exame, né? E esse efeito aqui a gente tem que dividir por 100, porque a gente lembra que é um modelo lean log, né? Então, aqui a gente teria que fazer um aumento de 1% na renda familiar está associado a 0,031151 de aumento no READ 1.2. E só por ser mulher, a gente tem aqui também associado, né? Mantendo, tipo assim, duas pessoas, imagina assim, duas pessoas, um homem ou mulher, que tem o mesmo nível de renda. As mulheres tendem a ter uma nota 1,9260 maiores do que os homens, né? Sempre quando a gente está trabalhando com variável dummy, tem meio que uma das classes que está sendo omitida, né? Então, quando a gente coloca uma dummy para mulher, a dummy omitida, digamos assim, é ser homem. Então, acaba que o parâmetro de comparação aqui é ser homem. Então, a gente está controlando para a variável sexo. Aí aqui depois eu fiz outros modelos só para ver de curiosidade. Eu fiz exatamente esse, só que aqui depois eu coloquei outros regressores. Isso daqui eu não vou entrar agora não, porque é uma coisa mais complexa. Mas vamos fazer exatamente esse mesmo modelo, só que não considerando mais nota de leitura, né? Que esse READ aqui é um exame de leitura. Ó, Reading Standard Score. Agora vamos colocar para matemática, para poder fazer a comparação. Então agora a nota de matemática é variável dependente. A renda familiar também, a gente vai controlar por ela, e vamos controlar por ser mulher. Na hora que a gente roda, a gente acha isso daqui. Então, ter uma maior renda familiar está associado, sim, com você ter uma nota de matemática maior, mas quando a gente pega duas pessoas que têm a mesma renda familiar, né, ou seja, a gente está controlando para renda familiar, existe meio que uma punição por ser mulher, digamos assim. Não estou falando de discriminação de gênero, não é isso, né? A gente tem que examinar melhor qual é a causa desse motivo, né? Mas os dados mostram que por ser mulher, no caso da leitura, as mulheres elas tendiam, né, tinham uma vantagem ali em comparação com os homens. Elas, por você ser mulher ali dentro fazendo essa comparação, as mulheres tinham uma nota 1,92 maiores que os homens, homem e mulher com a mesma renda. Agora, homem e mulher com a mesma renda, as mulheres tendem a ter uma nota menor do que os homens em matemática, nesse exame de matemática. Tem essa nota aqui, 1,2774 pontos menor do que os homens. Isso controlando para o nível de renda. Então, é basicamente isso. Esse é um tipo de análise que o professor pode pedir para vocês fazerem com variável dummy. E agora, nesse tempo que a gente tem, deixa eu ver aqui se isso aqui vale a pena falar. Isso daqui vale a pena. Vamos falar sobre isso daqui, aí eu passo a questão. Gabriel, tudo tranquilo até então, cara? Isso daqui, esse conteúdo? Diz para mim aí, mano. Uhum. Beleza. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no outro arquivo.py. Fala sobre ele. Então vou fechar aqui esse terminal interativo do Jupyter. Mesma coisa, executar essas bibliotecas, essa da matemática a gente não vai precisar agora. Que basicamente a gente vai pegar esse data frame aqui, esse dataset, né, do Woodrich, aqui, esse DF, e vamos pegar vamos fazer um modelo aqui que tem várias variáveis explicativas. Então esse modelo aqui que eu fiz, ele coloca como dependente o salário, e a gente vai ver, né, uma dummy para ser mulher. Então vamos ver, né, e a gente vai controlar para outros indicadores. Então a gente vai controlar para nível de educação, para experiência profissional, e esse tenure é o tempo que a pessoa fica com o mesmo patrão, né, com o mesmo chefe. Então vamos rodar um modelo, vamos ver o que a gente chega. Rodamos um modelo. Então tá aqui, a gente chegou nesse valor, né, do intercepto. O intercepto aqui nesse exemplo ele não tem tanto significado,
Porque o intercepto, ele considera que todas as outras explicativas, elas são iguais a zero. E assim, o female ser igual a zero faz sentido, porque aí a pessoa é homem, mas não tem ninguém na base de dados com educação zero, com tempo de experiência igual a zero e com anos com o mesmo empregador igual a zero. Então acaba que esse intercepto não tem interpretação. Mas esse coeficiente aqui do female, ele diz uma coisa interessante. Ele fala, olha, controlando para nível de educação, né? Ou seja, homem e mulher com o mesmo nível de educação, com a mesma experiência profissional e com o mesmo tempo, com o mesmo patrão, né? Tempo com o mesmo patrão, tendem a ter um salário 1,8109 dólares por hora menor do que os homens. Então, até coloquei aqui essa interpretação, né, como um print, que é isso aqui. Quando controlamos para mesmo nível de escolaridade, experiência profissional e anos como empregador, constata-se que a mulher, em média, ganha 1,81 USD hora a menos que o homem. Então, é isso. Se a gente fizesse um modelo que tivesse menos explicativas, o que aconteceria? Aqui eu coloquei um modelo só para a gente ver o efeito homem-mulher. Assim, então, sem controlar para mais nada, só colocar a dame da mulher como explicativa. A gente chega nisso. A gente chegou aqui que o salário dos homens, em média, é de 7,00995 dólares por hora. E a mulher, ela tem uma punição sobre esse valor de menos 2,5118. Né? Então, isso aqui não é o salário médio da mulher. É, digamos assim, a punição por ela ser mulher. Só que aqui a gente não está controlando para nenhuma outra variável. Então, aqui a gente pega homens, mulheres, que, quer dizer, a gente pega mulheres e tal, que têm vários níveis de educação diferentes. Aí, pô, se as mulheres podem ter nível de educação menor do que os homens, faz sentido ter salários menores. Se tem menos tempo de mercado de trabalho, experiência profissional, pode ter menores salários. Então, esse modelo aqui, ele não diz tanta coisa para a gente, ele só compara com as médias. Por isso que esse modelo de cima aqui é interessante. Porque na hora que a gente coloca as variáveis eduque, experiência, né, profissional e tempo com o empregador no modelo, na hora que a gente coloca e a gente vê o coeficiente aqui da mulher e vê que ainda está negativo, ele, tipo assim, dá um resultado mais forte para a gente. Porque a gente vê, caraca, a gente está controlando esse modelo de regressão linear simples para pessoas, né, para homem e mulher, com o mesmo nível educacional, mesmo tempo de experiência profissional e mesmo os anos para o empregador. E mesmo assim, as mulheres estão com um salário menor, né, por esse efeito aqui, né, esse valor do efeito. Então, isso daqui cabe, né, a pessoa começar a investigar se são questões de gênero que tem a ver com isso, ou outro modelo, outra variável omitida, etc. Então, é interessante saber, né, que as dummies elas têm esse papel e que normalmente a gente usa dummy com outras variáveis explicativas, né, justamente para poder controlar pelas explicativas aqui, pelo nível de educação, experiência e tudo mais. Então, é basicamente isso. Eu queria fazer essa introdução, essa finalização, né, mostrando esses dois scripts para vocês. E queria deixar aqui uma questão da Ampec para vocês resolverem, tá bom? Uma questão da Ampec de 2008, questão 6, é uma questão de econometria que cobra justamente esses conceitos que a gente viu na monitoria de hoje e alguns conceitos até que não estavam aqui na monitoria, mas que foram compilados na mesma questão. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. A questão é essa, especificamente. Todo mundo consegue ver a tela? Gabriel, se estiver aí. Dá pra ver. Perfeito. Agora eu gostaria, né, galera que está vendo o vídeo gravado, vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver essa questão. Questão boa, que fala sobre esse tema, envolve variável dummy, e aí em seguida a gente faz a correção da questão. Beleza? Então façam aí, tomem um tempo. Se quiser tentar fazer aí também, Gabriel, essa questão, cara, questão muito boa na Ampec. E aí depois eu mostro o gabarito e faço a resolução dela com vocês. Tá aqui, opa, não posso sair da tela. Você tá com o caderno aí, cara? Que aí você consegue fazer a questão agora. Pô, acho que eu vou ver como é Ah, que você vai fazer.
Aí eu vou tentar refazer depois, pode ser? Beleza. Eu vou resolver então aqui para poder ficar salvo no vídeo, né? A galera tá assistindo. Então vou dar o tempo aí para a galera fazer. E aí, deixa eu só abrir a porta pro meu cachorro aqui, bem rápido. Então, voltei. Então vamos lá, vamos fazer a questão, né? Vamos ver como é que é. Lembrando, né? O pessoal que fez a questão já, que marcou as alternativas. Como é que funciona a questão Unpack? Como é que é o padrão dela? As questões do tipo A, que são esse tipo de questão aqui, igual a questão 6, são questões que você tem um enunciado e aí existem 5 proposições. Você tem que dizer se essas assertivas elas são verdadeiras ou falsas. Então você vai dizer, por exemplo, aqui 0V, 1F, 2V, 3V, 4F. Você vai dizer o que você acha dos itens. E aí, cada acerto vale 0,2 e cada erro vale menos 0,2. Então você pode ficar com nota negativa nessa questão. Então, por exemplo, se você acertar todas, acertar 5, você ganha 0,2 em cada uma delas, você fica com 1. Se você erra uma delas e acerta as outras 4, você fica, né? 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, você fica com 0,8, mas tem aquela punição da que você errou. Então você fica com 0,6, a sua nota final. E você sempre tem a opção de deixar uma questão em branco, né? Se deixar um item em branco se você não souber resolver. Então faça essa questão e calcule a sua nota, como se você estivesse fazendo a prova. E agora a gente vai ver a resolução dela, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Anotem aí o enunciado, tirem foto, porque agora eu vou mostrar só a minha resolução aqui no caderno diretamente. Deixa eu só pegar aqui a prova para aparecer aqui no meu celular. Só um momento. Tirar uma foto aqui da tela, vamos pegar aqui. Então vamos lá, tiraram foto aí, vamos fazer a resolução dessa questão, que não é uma questão tão simples assim, apesar que para o padrão Ampeg pode ser considerada até uma questão fácil. Então ela diz, né, um econometrista estimou o seguinte modelo, aí ele deu aqui os valores, ele falou que o gênero é uma variável dicotômica, que vale 1 se for mulher e vale 0 caso contrário. Então é bem esse tema da variável dummy que a gente está explorando. Só falar, Gabriel, talvez a gente passe um pouco das 8, tá bom? Fazendo aqui, talvez. Só para explicar, mas eu vou continuar, mesmo que precise sair, só para ficar gravado. Se você está gostando do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você já viu essa questão, se você nunca viu a resolução, também deixe o seu comentário. E é isso, vamos resolver. Então, a variável dicotômica que vale 1 se for mulher, vale 0 caso contrário. A educação é o número de anos gastos com educação, experiência profissional, experiência que o indivíduo tem no trabalho, medida em anos. Ele dá os desvios padrões abaixo. E aí ele fala, né? Questão 0. O efeito de 1 ano a mais de experiência profissional na renda média de um indivíduo do sexo masculino é de 0,03 unidades monetárias. Aí, nesse caso, você poderia fazer sem calcular, mas calculando é mais interessante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar essa equação do modelo que ele deu. Então, vou colocar aqui para poder compartilhar a tela, é para estar aparecendo aí a tela do modelo. E aí eu vou escrever aqui o modelo agora, que ele deu, que ele dá, que é o log da renda, é igual a 0,15 menos 0,31 gênero, mais 0,08 educ, mais 0,03 experiência, menos 0,001 experiência ao quadrado, mais o termo de erro. Então, basicamente aqui no item 0, ele pergunta do efeito de 1 ano a mais de experiência profissional. Então, quando a gente quer sempre calcular o efeito de uma variável no nosso modelo, a gente faz assim, a gente coloca a derivada parcial do log da renda em relação a essa variável que a gente aumentou, né? Então, a gente quer ver justamente o choque, né? A variação marginal ali na nossa quantidade, o que acontece com o log da renda, que é a variável dependente. Então, aqui é a experiência.
Na hora que a gente faz essa derivada parcial, tudo que não tem experiência é considerado some, né? Vai embora do modelo. E aqui a gente fica com 0,03 menos 2 vezes 0,001 experiência. Então, só com isso, a gente já consegue ver que o item é falso. Né? O item é falso. Porque ele coloca que o efeito vai ser apenas esse termo aqui, esse 0,03. O que não é verdade, né? Ainda tem essa parte aqui. Então, é falso. Item 0 falso. Já podemos colocar até aqui, ó, fazendo o gabarito dessa questão. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é falso. A gente vai para o item 1. O que o item 1 diz? Vou até parar de compartilhar aqui para a gente ler junto na tela. Tem 1. As mulheres recebem salários 31% mais baixos que os dos homens, em média. Pense nesse item, reflita muito, porque é o item que se refere ao conteúdo dessa aula. Pense bem aí, o que você marcaria verdadeiro ou falso? As mulheres recebem salários 31% mais baixos que o dos homens, em média. Essa questão, pessoal, é considerada uma pegadinha. Por quê? Porque você vem aqui no modelo e olha 0,31, 31% está com sinal negativo. Esse gênero aqui a gente sabe que é mulher. Então, realmente, mulher tem salário em média 31% mais baixo que o homem. Aí você marca verdadeiro e erra o item. É isso que acontece. Nesse caso, pessoal, por que o item é falso? Esse item não é falso. Porque a questão fez uma pegadinha. Na verdade, o correto seria, né? A redação correta seria: as mulheres recebem salários 31% mais baixos que os homens, em média, quando controlamos para as variáveis educação e experiência profissional, controlados para as demais variáveis explicativas do modelo. Aí, realmente, as mulheres recebem 31% salários mais baixos que os homens. Do jeito que a questão coloca de forma ampla, coloca as mulheres recebem salários 31% mais baixos que os homens em média. O que é que isso quer dizer? Do jeito que a questão escreveu, é como se você tivesse o grupo aqui de mulheres e o grupo aqui de homens. Homens. O grupo total, né? Total. E aí você analisa esses grupos e constata que as mulheres ganham 31% a menos que os homens. Isso é o que a questão escreveu, mas não é o que está no modelo. O que está no modelo, na hora que você vai no modelo e olha para ele aqui, esse menos 0,31 é o efeito do gênero quando a gente pega homens e mulheres com o mesmo nível de educação e mesma experiência profissional. A gente está controlando para as demais variáveis. A questão coloca como se fosse algo geral, né? Como se fosse você pegar os dois grupos e ver a média e ver que um está 31% mais baixo que o outro. Fez sentido? Pessoal que está na aula, no caso, Gabriel. Fez sentido a explicação, cara? Que é uma pegadinha? Fez sim. Fez sim, perfeito, cara. Porque às vezes pode cair uma dessa na prova, a gente nunca sabe. Foi um item que com certeza bastante gente errou quando caiu. Aí os próximos itens, eles não se referem ao conteúdo dessa aula, tá bom? Eu vou resolver aqui só para poder a gente ter a resolução dos itens, porque pode ser que a gente veja mais para frente no curso. Esse item 2 é uma questão de teste de hipótese. Ele coloca, né, de acordo com o modelo estimado, a hipótese de que o efeito médio de um ano a mais de educação na renda dos indivíduos seja diferente de 10%, é rejeitada a um nível de significância de 5%. Vou pegar aqui. Cara, essa questão, deixa eu confirmar aqui. Tinha resolvido ela mais cedo. Cara, essa é a questão clássica de teste de hipótese, basicamente. O que seria isso, né? A questão, ela não dá tantos valores, ela não fala sobre a distribuição dos dados, mas aqui o aluno, ele teria que ter uma percepção para ver que a distribuição seria como se fosse uma distribuição normal pelo tamanho da amostra ser grande o suficiente. Ou ele só supõe que é uma distribuição normal. Então, a questão desse tipo aqui de teste de hipótese
de estatística. Eu vou compartilhar aqui a tela. Né? Ele fala, né? A hipótese de que a renda seja diferente de 10%. Né? Ele fala o efeito médio de um ano a mais de educação. O efeito médio de um ano a mais de educação é esse parâmetro aqui. É o que eu chamo de beta 0, beta 1, beta 2. É esse beta 2. Então, na hora de fazer o teste de hipótese, para resolver uma questão dessa, o teste de hipótese, o nosso H0, teria que ser que o beta 2 é igual a 10%, 0,10, né? Porque no teste de hipótese sempre a igualdade é no H0, e o H1 é que o beta 2 é diferente de 0,10. E aí a gente tem lá que o valor da estatística, né, do beta 2, que está aparecendo lá no nosso modelo, que a gente viu aqui, é esse cara, que é 0,08. Para isso, para poder ver, né, se esse valor de 0,08 é estatisticamente igual ou diferente de 0,10, a gente tem que fazer o teste T. Teste T. Não sei se o professor já comentou em sala, mas ele deve comentar mais futuramente. Basicamente, para a gente calcular a estatística do teste, a gente coloca, né, o valor que está no modelo ali, o 0,08, menos 0,10 e divide pelo desvio padrão da variável, que no caso aqui o desvio padrão dela é 0,03. Fazendo isso, vai dar T é igual a menos 0,02 sobre 0,03, T igual menos 2 terços, menos 0,66. Daria isso. E aí, como ele fala na questão ali de nível de significância igual a 5%, né, ou seja, o alfa igual a 0,05, aí aqui, né, a questão realmente ela dá pouco dado, ela poderia mencionar normal padrão e tudo, mas aqui o aluno teria que saber que para uma distribuição normal padrão com nível de significância de 5%, a gente tem de valor crítico aqui 1,96, e aqui a gente tem 2,5% da distribuição nessa parte aqui inferior, e aqui menos 1,96 nessa outra parte aqui. Aqui também tem 2,5% da distribuição. Isso aqui são questões mais de estatística, eu estou resolvendo porque estava na questão ali. E aí o valor da nossa estatística caiu em menos 0,66. Então ele caiu aqui, por exemplo, menos 0,66. Então aqui, na verdade, ele caiu na zona de aceitação de H0. Então aqui a gente aceita H0. E aí o item ele diz, né? Ele coloca, ó, a hipótese de que o efeito médio de um ano a mais de educação na renda seja diferente de 10% é rejeitada. Essa daqui eu vou ver depois com mais calma, porque ela está dando diferente do gabarito. Mas a gente aceitaria H0, a gente diria que a gente não pode dizer que é diferente de 10%. Depois eu vejo melhor essa questão aqui, especificamente, e falo com vocês. Esse item 3 aqui, opa, cadê? O item 3, ele fala, né, sobre a questão dos estimadores. Se a variância de o dado gênero, educação, experiência profissional ao quadrado mais beta 2 ao quadrado mais B2 ao quadrado educ e os estimadores de MQO. Aí pergunta, então os estimadores de MQO são não tendenciosos? Aí você tem que dizer se é verdadeiro ou falso, né? Essa questão aqui, talvez o professor nem mencione essa questão do estimador ser tendencioso agora com vocês, nessa parte inicial da matéria, mas isso daí tem a ver do estimador ser não tendencioso quando o valor esperado do erro, do termo de erro, é igual a zero dados regressores. Então não tem nada a ver com questão de variância. A variância ela tem a ver com a eficiência do estimador, se o estimador é eficiente ou não. Então por isso que é falso esse item. E aí ele coloca no item 4 que uma regressão do resíduo em função da educação e gênero, o R quadrado será igual a zero. O R quadrado ele tem a ver justamente com quanto a nossa variável explicativa ela consegue explicar a variável dependente.
E o resíduo, né, a definição do resíduo é justamente aquilo que não consegue ser explicado pelas dependentes. Então, o R quadrado, na hora que você coloca os regressores e o resíduo como dependente, o R quadrado vai dar igual a zero, porque o resíduo ele é justamente aquilo que não consegue ser explicado pelos regressores. Então, é a própria questão da definição mesmo. Tá bom? Então, o gabarito final, do jeito que a Ampec colocou nessa questão, é esse. Eu vou mostrar aqui para vocês. É a questão 2008, questão 6. Cadê? Vou carregar o PDF aqui. Bom, está carregando aqui por algum motivo. Questão 6. Mas o gabarito final dessa questão, pessoal, é do jeito que a Ampec disponibilizou, pelo menos é esse, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Seriam falso, 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 verdadeiro. Seria isso. Vou conferir ainda o outro item ali do teste de hipótese, olhar melhor a redação, porque às vezes a Ampec ela erra no gabarito, ou eu posso estar cometendo um erro aqui e não tenha percebido, mas a resolução é essa mesmo. A resolução aqui de você fazer e você chega no final que você aceita H0. Então é basicamente isso, depois eu vou interpretar melhor ali a questão. Beleza? Então, essa foi a monitoria de hoje, finalizando aqui no horário. Agradeço pela paciência de todos, por terem acompanhado a monitoria. Muito obrigado e até... Opa, vou voltar aqui para a câmera. E até semana que vem. Até mais.